Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões de português da banca Itami. Primeira questão, em ou só vê a parte que arde ou só vê a parte que brilha, as palavras destacadas podem ser classificadas como conjunções alternativas, conjunções adversativas, advérbios que possuem sentido de modo ou advérbios que possuem sentido de dúvida. As palavras aqui em destaque é o ou, né? O ou só vê a parte que arde ou só vê a parte que brilha. Então, vamos ver aqui a parte teórica, né? Uma revisãozinha rápida. Nós estamos tratando aqui das conjunções coordenativas alternativas. Então, o que são elas? As conjunções coordenativas alternativas são responsáveis por fazer a união entre duas ou mais orações com a intenção de exprimir a alternância, né? Já que ela é alternativa, de situações que acontecem separadamente, bem como a ideia de escolha entre as orações apresentadas. Então, a gente tem uma ideia de alternância, né, uma ideia de escolha. Então, nós temos aqui exemplos, né, ou, que foi o exemplo que veio na questão, quer, seja, talvez, né, talvez, ora, entre outros. Então, exemplos aqui, ora, Fabiane se mostra feliz com o resultado, ora, se mostra preocupada. Gustavo já colocou a imagem na pasta e já colocou as músicas também. Seja pela manhã, seja pela noite, o trabalho é muito cansativo. Então, voltando aqui para a nossa questão, nosso gabarito é o item A. Nós temos uma conjunção alternativa, né? Ou, tá? Ou só vê a parte que arde, ou só vê a parte que brilha. Próxima questão. No trecho, eu sou um monte de constelações brilhando e ardendo, a figura de linguagem predominante é comparação, metonímia, metáfora ou zeugma. Vamos ver aqui um breve resumo de cada um, né, dos itens que a questão trouxe. Então, o item A, nós temos a comparação. Ela é determinada por meio da relação de similaridade, ou seja, pela comparação, né, já está dizendo aqui o próprio nome, comparação de dois termos ou ideias no enunciado. Exemplo, meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Então, eu tenho aqui o como fazendo essa comparação, né, do amor que ensinou a ser simples, simples como o largo de igreja. No item B, nós temos a metonímia. O que é a metonímia? É uma figura de linguagem em que se utiliza um termo no lugar de outro. Exemplo, depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Então, veja que aqui, teto está substituindo o termo casa. Você não quer ter só o teto, você quer ter uma casa inteira. Então, você fala assim, depois de me formar, quero ter meu próprio teto. Depois de me formar, quero ter minha própria casa, né? Ou meu próprio apartamento. Mas aí você utiliza a palavra teto, você usa um termo, você usa uma parte para representar o todo, né? O todo, no caso, seria a casa. Um outro exemplo, consegui comprar a televisão com meu suor. Você não vai juntar um saco cheio de suor, chegar lá na loja e comprar uma televisão. Aqui você quer dizer que conseguiu comprar uma televisão com o seu trabalho, né? Consegui comprar a televisão com o meu trabalho, com o fruto do meu trabalho, né? Então, suor aqui é representando o trabalho. Então, você vai usar, um termo no lugar de outro, tá? Então, tá aí alguns exemplos de metonímia. No item C, nós temos a metáfora. O que é a metáfora? É uma figura de linguagem e que se encontra uma comparação implícita. E aqui, comparação também, né? Trabalhando aqui a comparação no item A. Nesse caso da metáfora, ela é implícita. Já vou mostrar aqui os dois. A diferença entre a metáfora e a comparação. Um exemplo aqui de metáfora. Fernando é um anjo. Eu não estou dizendo que a pessoa é um anjo, né? Eu quero dizer que Fernando, subtende-se a bondade dos anjos. Fernando é uma pessoa boa, ele é como se fosse um anjo, né? Um outro exemplo, Filomena é uma flor. Não estou dizendo que a pessoa é uma flor, né? Eu quero dizer que a pessoa, subtende-se a beleza das flores. Então, Filomena é como se fosse uma flor, me referindo à beleza das flores, tá? No item D, nós temos a zeugma. É usada para omitir termos na oração com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, como verbo ou substantivo. Então, exemplo, Joaquim, comprou 2 calças e eu uma. Aqui eu quero dizer que eu, comprei uma, né? O Joaquim comprou 2 calças e eu comprei uma. Então, para não repetir o verbo, né? No caso aqui o verbo comprar, para não ficar falando comprar várias vezes, a gente utiliza aqui
a questão da zeugma, né? Vou emitir a palavra comprei, vou emitir o verbo comprar, mas você entende que eu quero dizer que eu comprei uma calça, certo? Agora vamos ver aqui, ó, a diferença, né, de comparação e metáfora. Elas são bem parecidas, as duas estão comparando algo, mas olha só, enquanto na metáfora ocorre uma comparação entre dois termos de forma implícita, na comparação ela é de maneira explícita. Né? Na metáfora, não utiliza elemento comparativo, como acontece na comparação. Como assim, ó? O exemplo aqui. Nossa vida tem sido um mar de rosas. Então, aqui nós temos uma metáfora. Eu estou comparando a vida com um mar de rosas. Porém, eu não estou vendo na frase, né, um elemento comparativo. Ele está implícito. Você entende, mas não vê. No outro exemplo, ó, nossa vida tem sido como um mar de rosas. Aqui eu já consigo ver o elemento comparativo. Ó. Já estou vendo que tem um como escrito. Então, ele está explícito, ó. Ele está exposto. Você consegue ler na frase o elemento comparativo. Então, quando você vê o elemento, ele é, de fato, comparação. Agora, quando você não vê, quando fica subtendido, é uma metáfora. Então, voltando aqui para a nossa questão, aqui fala o seguinte, ó. Eu sou um monte de constelações brilhando e ardendo. Eu quero dizer aqui que eu sou como um monte de constelações. Porém, eu não tenho um elemento comparativo exposto, né? Ele está implícito, ele está oculto. Então, eu tenho aqui uma metáfora, tá? Agora, se tivesse assim, ó, eu sou como um monte de constelações, se o como estivesse aqui ou algum outro elemento comparativo estivesse explícito, estivesse escrito, seria comparação. Mas como ele não trouxe escrito na frase, né? Só está subtendido, eu tenho uma metáfora. Então, cuidado para você não confundir esses dois, porque são muito parecidos. Um, você observa que está escrito o elemento comparativo e no outro, não. Próxima questão. Quanto às classes de palavras, no trecho as lives possibilitaram novas formas de conexão e interação, as palavras destacadas podem ser classificadas respectivamente como. Então, aqui é uma questão sobre classes de palavras, né? Quais são as classes de palavras? Rapidinho aqui, só relembrando quais são as classes. Ó, nós temos 10 classes de palavras ou classes gramaticais, tá? Então, não vou explicar cada uma, é só para a gente relembrar rapidinho quais são elas, ó. Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, memoriza aí que essas são as 10 classes de palavras, né? Ou classes gramaticais, tá? Voltando aqui para a nossa questão, o primeiro termo aqui destacado, né, a primeira palavra, é o as. Então, o as, de cara que a gente já sabe que ele não pode ser um numeral. Então, a gente já pode excluir aqui o item B e o item D. O as não é um numeral. O as é o quê? Artigo. Nós temos os artigos definido e indefinido. Vamos falar aqui sobre os artigos definidos, né, que é o que a questão trouxe, ó. Os artigos definidos, que são 4, o, a, os e as, definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, que podem ser, ó, pessoa, objeto ou lugar. Então, nós temos aqui, ó, o masculino singular, o os masculino plural, o a feminino singular e o as feminino plural. A questão trouxe para a gente o as, né, as lives, que é um artigo definido, feminino e plural. A questão não está perguntando assim tão detalhadamente, mas já fica aqui o conhecimento para a gente, né? O as é artigo definido, feminino, plural. Então, aqui, ó, artigo, né, pode ser o item A ou o item C. Vamos ver a próxima palavra aqui, ó, possibilitaram, né? O que é possibilitaram? Aqui nós temos um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, ó. Veja que as lives eu posso substituir por elas, né? Então, elas possibilitaram novas formas de conexão e interação. Então, possibilitaram está conjugado na terceira pessoa do plural, tá? Elas possibilitaram. Então, nós temos aqui um verbo. Então, já encontramos aqui o nosso gabarito. E a última palavra, ó, novas. Novas está caracterizando a palavra formas, né? Então, novas formas. Eu estou aqui trazendo uma característica. Então, eu tenho um adjetivo. Logo, nosso gabarito é o item A.
Próxima questão. De acordo com as características de formação das palavras, pode-se dizer que a palavra desalmada é formada por derivação sufixal, prefixal, imprópria ou parasintética. Vamos aqui a cada item. O item A, sufixal. Eu tenho, por exemplo, aqui a palavra baixo, que é a palavra original, a palavra primitiva, e eu acrescento o sufixo, né, pois é sufixal, o sufixo inho, formando a palavra baixinho. Baixinho. Então, aqui eu tenho uma derivação sufixal, né? Eu acrescentei um sufixo à palavra original, né? A palavra primitiva. Então, o sufixo, ele vem depois da palavra. Já no prefixo, é antes da palavra. Por exemplo, na palavra feliz, vou colocar aqui feliz, eu vou acrescentar o prefixo, né? O prefixo é antes, então, vou colocar aqui, ó, mais feliz. Eu vou ter a palavra aqui, terei a palavra infeliz, né? Então, o prefixo é antes. Na derivação imprópria, é quando a palavra muda de classe gramatical. Eu não vou colocar nenhum prefixo e nenhum sufixo. A palavra continua do mesmo jeito, ela só vai mudar de classe. Como assim? Observe que eu tenho aqui a palavra jantar, ó, jantar e jantar. Não foi acrescentado e nem tirado nada da palavra, ela continua igual. Porém, no primeiro exemplo, ó, o jantar está servido, a palavra aqui é um substantivo, né? O jantar está servido. Aqui eu tenho um artigo, como a gente viu anteriormente, né? Um artigo definido, masculino singular, e aqui jantar tem a função de substantivo. Já no outro exemplo, ó, todos estão se preparando para jantar. Então, jantar aqui, no caso, é um verbo, né? Eu janto, tu janta, ele janta, nós jantamos. Então, a palavra é a mesma, não foi acrescentado nada, não foi tirado nada, ela só mudou de classe gramatical. Em um exemplo é substantivo, em outro exemplo é verbo. Então, aqui nós temos a derivação imprópria. E sobrou para a gente o gabarito, que é o item D, a palavra desalmada, ela é de derivação parasintética. Por quê? Observe que aqui a palavra primitiva, né, a palavra principal aqui, ó, é alma. Tá, ó, alma. E em alma foi acrescentado aqui o des e aqui o da, né? Ó. Então, nós temos o prefixo e o sufixo. Foi acrescentado os dois na mesma palavra primitiva, né? Na mesma palavra que é original. Então, ficou desalmada. Por isso, ela é parasintética, tá? Foi acrescentado os dois ao mesmo tempo. Próxima questão. Era este nobre senhor alto, magro, de 50 e poucos anos, queixo pontiagudo, cabelo grisalho, desgrenhado e certo ar de loucura no olhar? As palavras destacadas pertencem a qual classe de palavras? Então, observe, ó, nós temos aqui este nobre senhor alto, magro. Aqui ele fala o cabelo grisalho, desgrenhado. O que é desgrenhado, né? Desgrenhado é despenteado. Despenteado. Então, veja que aqui eu estou traçando características, né? Ó, este nobre senhor, estou dizendo que o senhor aqui, ó, é nobre, né? Ó, este nobre senhor. Magro, né? O senhor é alto, o senhor é magro. Eu estou dizendo aqui, ó, que o cabelo desse senhor é grisalho, né? Então, é uma característica do cabelo, cabelo desgrenhado, né? Um cabelo despenteado. Então, aqui são características, né? Logo, eu estou tratando de adjetivos, né? A classe de palavras, né? A classe gramatical que trata aí das características, né? São os adjetivos. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.